Olá pessoal, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui. Eu considero que são duas coisas que fazem muita diferença para nossa vida no momento e para as outras determinadas fases da nossa vida também. É, Bom, o tema hoje que a gente vai falar sobre medo e felicidade. O medo eu quis falar aqui, a gente vai falar sobre a parte do medo de uma forma bem breve, mas principalmente pelo momento que nós estamos vivendo hoje, eu acho que o medo ele está muito eminente aí, né? É, a gente está vendo que as coisas não estão muito fáceis, mas como a gente nessa área de desenvolvimento humano a gente não quer falar muito sobre essa parte negativa das coisas, então vou dar uma pincelada rápida. Oi, Rito, obrigado pela presença. Renata, Gilberto, obrigado pela presença de vocês. Então, aí a questão do medo, né? O medo, ele é uma emoção. Tema, obrigado pela presença. Bom, voltando aqui, então assim, a emoção. O que é a emoção, na verdade, né? A emoção, até pela parte da neurociência, são coisas que a gente tem normalmente. A gente não consegue escolher se a gente tem ou não tem. Né? Então, por exemplo, tem um cientista e psicólogo que chama Eric Berne. Ele fala das 5 emoções básicas do ser humano. Quais são essas 5 emoções básicas? São a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o afeto. Oi, Nathalie, obrigado pela presença. E aí, o que acontece? Quando a gente fala dessas 5 emoções básicas, elas desencadeiam outras emoções. Né? Mas por que eu estou falando essa questão do medo? O medo é por uma coisa que hoje está muito assim nítido, né? Essa questão do medo. E também porque dentro do treinamento que eu estou dando sobre produtividade, uma das coisas que em um determinado exercício que eu vi, as pessoas colocaram que o principal sabotador seria o medo. Né? E aí eu falei uma coisa que às vezes as pessoas parece muito simples, né? Mas como eu falei, a emoção, ela realmente, ela não é uma coisa que a gente controla no sentido de ter ou não ter. Então, o exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, se você estiver no meio do oceano, aparece um tubarão lá, qual que é a sua emoção? Né? Aí você tem aquela emoção do medo, e aí o seu organismo todo responde a essa emoção. Então, ou seja, sua pupila dilata, seu coração acelera, né? O sangue vai para os seus membros superiores e inferiores para que você tenha a possibilidade de uma fuga mais eficiente, mais eficaz. Ou seja, tudo isso acontece numa fração de segundos e a emoção, você não consegue falar assim, eu não senti a minha pupila dilatar, eu não consigo controlar isso. Né? Então, o medo, ele faz parte das 5 emoções básicas do ser humano. E aí o que acontece? O medo ele é uma percepção, né, no sentido do quê? Do perigo. Né? Então, todas as vezes que a gente sente, né, que tem um perigo, a gente tem a emoção do medo. E aí o medo ele causa duas reações. Ou é de luta ou de fuga. Então o que acontece? Quando você tem medo, ele pode te paralisar, né? E aí você vai lutar contra isso. E ou se não, você vai fugir. Então você tem essas duas opções. E aí a questão que eu estava falando dos exercícios, por exemplo, no treinamento que eu estou dando, a questão é o quanto que você realmente vai fazer
para lutar contra essa emoção do medo, que ele é natural. Então, quais seriam os nossos medos, às vezes, né? No caso do treinamento que eu estava dando, é assim, tenho medo do julgamento, né? Tenho medo se vai conseguir ou não, né? A terminar, por exemplo, a faculdade, enfim. E isso na nossa vida era muito comum, né? E a gente tem que entender que a questão do medo, ela é assim, é natural, a gente vai ter medo, e o que a gente tem que fazer é o quê? Saber lidar com essas emoções. Então, essa questão, até a questão da coragem, como o Cortella diz, coragem não é a ausência de medo. Então você só tem a coragem porque existe o medo. Então o que é importante a gente saber que a gente precisa fazer com que isso seja decodificado, o que a gente vai falar, né? Ou seja, ressignificar essa questão do medo para que a gente consiga lutar de uma maneira muito mais simples. Então, essa é a questão do medo que eu queria falar para vocês, né? E por que eu falei da felicidade? A felicidade é uma outra coisa que também, na minha forma de pensar, ele acontece assim, tanto para a sensação, né, na parte da emoção, do medo, quanto da questão da tristeza. Essa questão da felicidade é como se fosse um remedinho, né? Para que a gente consiga lidar melhor com isso. E aí não tem como a gente, nessa área de desenvolvimento humano, não falar que a felicidade como uma questão da felicidade autêntica. O que fala isso? É a parte da psicologia positiva. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas a questão da psicologia positiva, ela fala sobre realmente a busca da felicidade autêntica. E quem é o fundador dessa parte da psicologia positiva é o Martin Seligman. Ele é um psicólogo. E o que acontece? Ele conseguiu, na verdade, mudar um pouco a parte da psicologia, falando sobre o quê? Vendo o quê, na verdade? A psicologia, há muito tempo atrás, ela acabou pós-guerra, ela trabalhou muito essa questão da dor das pessoas, né? Da dor psicológica das pessoas, ou seja, ele sempre foi focado na doença. Oi, Mona Lisa, obrigado pela presença. E aí, o que acontece? Com a psicologia positiva, essa teoria mudou. Por quê? Porque aí a psicologia, ele não é mais tratado só nessa parte da dor. A psicologia positiva, na verdade, ela está buscando uma outra parte que é o quê? A parte que a gente considera como preventiva, né? Ou seja, trabalhar antes de virar o problema psicológico na parte da dor. Então, depois da guerra, realmente os psicólogos ficaram focados no tratamento, né, das pessoas que estavam com doenças psicológicas. E na parte da psicologia positiva, falando em relação à felicidade, é uma questão sobre isso. Ele fala sobre a felicidade autêntica. E aí, o que acontece? A base da psicologia positiva, ela é o quê? Uma busca do bem-estar genuíno e duradouro. A psicologia positiva, na realidade, para muitas pessoas agora é uma coisa bem recente, né? Mas ele busca algumas coisas assim. Por exemplo, a gente fala que a questão de a gente ter dois sentimentos ao mesmo tempo, ela é possível. Exemplo, a gente ter alegria e tristeza ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo claro aqui. Imagina que você recebeu uma proposta de trabalho e aí você vai ter que ir para um outro país. Aí o que acontece? Você vai ter uma felicidade por conta de você estar indo para um novo desafio, por uma coisa teoricamente melhor. Porém, você se sente triste porque você vai deixar uma parte da sua família, os amigos, né, coisas aqui, por exemplo. E que isso faz com que a gente tenha os dois sentimentos ao mesmo tempo, tanto da felicidade quanto da tristeza. E aí, né, na parte da psicologia positiva,
ele tem a parte de um estudo bem científico dos elementos que fazem o quê? Realmente a vida valer a pena, né? E aí, o que acontece? Vou falar para vocês que ele divide em alguns estágios a questão da felicidade, né? Da qualidade da felicidade. Ele considera que nós temos, basicamente, 4 etapas, que é a felicidade na qualidade agradável, boa, significativa e plena. E aí eu vou explicar, né, questão. Por exemplo, o agradável. Nessa fase do agradável, é questão quando a gente tem uma felicidade que ela é mais momentânea. Por exemplo, a gente tem uma alegria, né, porque a gente ganhou alguma coisa. Ou seja, a gente só está feliz porque a gente ganhou um presente, você de repente comeu alguma coisa legal, né, que um doce, alguma coisa que você gosta. Então, isso faz com que você se sinta, né, na fase agradável, que é uma alegria momentânea, na verdade, né, que ele fala da consideração da felicidade momentânea. E tem a parte no outro estágio que é a felicidade no estágio bom, que seria o quê? Quando você deixa de ser só da parte agradável e você é mais ativo, ou seja, você vai em busca dessa parte da felicidade. Por exemplo, você fazer as meditações, trabalhar em alguma coisa específica de contribuição social, por exemplo. Então, essa seria uma fase que ele considera felicidade na qualidade boa. E a outra parte é a parte significativa. E a parte significativa, ele fala que é aquela parte do estado de flow, não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando a gente está num estágio de êxtase do negócio. Por exemplo, imagina a pessoa que gosta de pintar. Quando ela está pintando, ela entra em estado de flow, que a gente fala que é o quê? Quando ela está pintando, ela esquece, por exemplo, do horário do almoço, não sente fome, não sente sono, né? E isso é uma das coisas que está muito atrelado à questão da psicologia positiva, a gente em busca do que nos traz um estado de flow. Né? E o que você faz hoje que você consegue esquecer do que você está com vontade de comer, ou você está cansado, ou você está com sono, né? Muitas pessoas não fazem isso, não buscam essa outra parte, né? E aí, o que tem a última fase da felicidade, que eles chamam felicidade plena, é quando a gente junta, ou na verdade vive todas essas outras ao mesmo tempo, né? Que é a fase do agradável, boa, significativa. E aí, quando você está no estado pleno, é quando você consegue fazer o quê? Transcender essa questão do que você está de felicidade. Ou seja, você consegue fazer com que o que você está sentindo de felicidade transborde para as outras pessoas, sabe? Então, isso é uma das coisas que não é fácil, né, de as pessoas chegarem nesse estágio, mas que é muito importante a gente ir em busca disso, né? Que a gente fala como exemplos, você ter, talvez vocês já sentiram isso, quando você gosta de uma pessoa, por exemplo, você pode estar no meio de uma multidão, numa festa, com muitas pessoas que você até gosta, mas que ainda você sente aquele vazio. Vocês já sentiram isso? E quando a gente fala a questão do propósito focado nessa parte do flow e da felicidade, é a mesma coisa. Às vezes você chega, você está num estado que a gente chama de alegria, ou seja, você tem alguma coisa ali que te trouxe a alegria, mas falta ainda alguma coisa. Deixa eu ver. Como faz para ter esse combo de felicidade? A Nathalie está perguntando. E a Thelma,
A caminhada pode ser difícil, mas temos que buscar sempre. É verdade. Bom, Nathalie, a questão desse combo, a psicologia positiva, ela tem várias técnicas, várias, vamos falar assim, ferramentas para a gente trabalhar isso. Eu vou falando aqui no decorrer da minha live, mas assim, não dá para falar numa live, tá? Todas as técnicas. Você que já é minha coach, se você quiser, depois eu entro especificamente, e outras pessoas que tiverem a curiosidade também, me procura para a gente poder fazer um trabalho em relação a isso, porque é um trabalho bem extenso, tá? Mas o que eu quis dizer aqui nessa live é justamente vocês entenderem por exemplo, a questão do medo que a gente está vivendo e a felicidade, ela trabalha de uma maneira contraposta para que a gente consiga fazer com que a gente diminua essa questão tanto do medo, que nos paralisa muitas vezes, e também a questão da tristeza, tá bom? E aí a gente vai para uma outra etapa, a outra etapa que pelo Martin Seligman da psicologia positiva, ele fala sobre a parte que a gente fala da construção da felicidade. Dentro da construção da felicidade, ele está dividido em 3 pilares. Tá? E quais são os 3 pilares? Os 3 pilares são o seguinte: as emoções de experiências positivas. A segunda é traços de personalidades positivas. E a última são as instituições positivas. E aí eu vou detalhar para vocês cada uma delas. Obrigado, Nathalie. Aí então vamos lá. O primeiro pilar, as emoções de experiências positivas. Essa é uma das coisas que é muito importante e delicada, essa questão, e a psicologia positiva ela trabalha muito bem essa questão. As emoções, ela pode ser tanto a emoção na questão do passado, a emoção do presente e a emoção do futuro. Vamos lá. Por exemplo, a questão da emoção do passado. Infelizmente, a gente sabe, até pela psicologia tradicional, a questão é que muitas pessoas se bloqueiam por conta de emoções negativas que tiveram no passado. E isso é uma das coisas que, ao longo do tempo, parece que virou uma premissa, né? Isso, não, eu tenho esse bloqueio porque eu não consigo fazer tal coisa por conta desse problema. Ok, né? Isso faz parte da sua história, mas a questão da psicologia positiva, ela justamente trabalha contra essas premissas para você não criar isso como uma raiz e você não conseguir dar um passo para frente. E aí a questão, né, por exemplo, de ficar com uns bloqueios de emoções do passado é muito ruim. E aí a questão em relação a isso você pode buscar através de meditação e outras técnicas que tem dentro da parte da psicologia positiva. E a emoção do presente, por exemplo, você, por exemplo, está dançando. Aí você está lá dançando, ele pode até te causar uma certa dor no corpo, dor física, um cansaço, mas é uma emoção boa que te dá quando você gosta de dançar, por exemplo. Alguns dão um exemplo da maratona, quando corre, te dá um prazer ali, de uma emoção positiva, mas é por um curto espaço de tempo. Então, essa emoção, ela tem que trabalhar dentro da psicologia positiva, que a gente fala de trabalhar de uma forma mais genuína e duradoura, né? Não é uma coisa assim, tipo, momentânea, né? E a questão da emoção da parte do futuro. A emoção do futuro é, por exemplo, você atrelar uma viagem, por exemplo, que você quer fazer, e você já imagina aquelas cenas que você está naquele lugar, sentindo até o cheiro, essas coisas desse tipo. Então, é uma emoção que é condicionada ao que eles chamam de emoções
de experiências positivas, que é o primeiro pilar. E aí a gente vai para um segundo pilar, que é o traços de personalidades positivas. Que ele trabalha o quê? A questão das suas virtudes, né, e as suas habilidades pessoais. Você tem que querer, na verdade. Por quê? Dentro das virtudes, você tem as suas virtudes normais, mas também tem as suas habilidades, que são as suas habilidades positivas. Por exemplo, é você buscar a questão de meditação, autoconhecimento. É, tudo isso faz com que você comece a ter mais ferramentas para você trabalhar essa questão de coisas negativas, né, como você trabalhar tanto a parte da tristeza quanto a questão do medo como uma coisa que te limita a você dar um passo para frente, né, e conseguir ultrapassar a questão do medo. E o último pilar, né, da questão da psicologia positiva é as instituições positivas, que eu considero que é uma das coisas bem mais importantes dentro desses pilares, que são que o trabalho e a família, por exemplo, são as instituições, né? Como é que está a sua vida hoje na questão familiar? Como que está a sua vida na questão do trabalho? Então, dentro dos pilares da psicologia positiva, essa é uma coisa muito importante, porque às vezes você pode ter, por exemplo, a parte das emoções ok, os traços de personalidades ok, mas a sua vida em relação ao seu trabalho e a sua família não tá aquela coisa assim. Então, o que eles falam, exemplo, será que está sendo ecológico para você um trabalho que você sabe que é um trabalho tóxico, né, de ambiente tóxico que não te faz bem, mas você está lá por causa de dinheiro, por exemplo? Aí eu sei que todo mundo vai falar, poxa, mas a gente precisa, tudo bem. Mas aí até trabalhando essa questão, né, brincando aqui, puxando sardinha para o meu lado, da parte do processo de coach, justamente é a questão de, não é que você tem que chegar e largar tudo e tipo, não, eu larguei tudo, agora eu vou viver do que eu gosto. Não é isso. A questão justamente desse processo é você entender que você não está bem lá, ou seja, você quer passar de um processo para que você faça uma transição de carreira, por exemplo. Né? E isso é muito importante, né? Você saber o quanto você realmente está vivendo da sua parte do propósito ou você realmente está só na inércia como todo mundo. Né? E uma das coisas que eu vou falar aqui, que é bem importante em relação à psicologia positiva, é que cada vez mais dentro das empresas vem se trabalhando muito essa questão da psicologia positiva. Né? Talvez seja um termo meio novo para algumas pessoas, mas olha como as coisas estão mudando, né? A psicologia, questão até pouco tempo atrás, ela estava focada na dor. Hoje não, ela está focada no bem-estar, né? Não é mais só na dor. Claro que vai existir a questão padrão, né, das pessoas que têm problemas psicológicos e tal, mas a psicologia positiva ela veio justamente para trabalhar esse outro lado, que é o que, na realidade, fazer com que as pessoas consigam trabalhar de uma forma muito mais preventiva para que não chegue na outra parte da dor. Porque realmente quando você entra na dor é um processo bem complicado, né? A gente sabe que causa questão da depressão, ansiedade e até suicídio. Então, essa minha live hoje acabou sendo um pouco mais técnica, né? E falar a questão do que é importante para vocês conhecerem. Né? Às vezes nas lives a gente sabe que não dá para colocar todo o conteúdo que a gente gostaria, porque são assuntos, por exemplo, da psicologia positiva, é uma questão de a gente trabalhar muitas coisas. Existem até faculdades fazendo formações a respeito disso. Então, é uma coisa que não dá pra gente simplesmente numa live falar, olha, é assim assado, né?
Mas é importante vocês conhecerem. Oi, Kelly, Alisson, Kazu, né? Obrigado pela presença. Então, o que que acontece? Vamos lá. Para fazer um fechamento aqui importante. As ferramentas que a gente dá, igual, por exemplo, a informação que eu dei sobre o medo, que é uma das 5 emoções básicas. O que que a gente precisa saber? Conhecer as ferramentas que existem e, de repente, depois você se aprofundar nisso. Mas quando a gente nem sabe que existe, é a questão da ignorância, né? Por isso que eu falo e vou bater sempre na tecla que o autoconhecimento, ele faz com que a gente realmente tenha noção para que a gente consiga fazer coisas diferentes. Já dizia uma frase muito conhecida que é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é uma questão de insanidade. Então, o que te trouxe até aqui? Quais são as informações, conhecimentos que você teve até agora? Ou seja, até agora ele te trouxe onde você está. Para que você consiga dar um passo ou ir rumo a um outro caminho, você precisa de novos conhecimentos. E aí é onde que eu falo que essa questão de desenvolvimento humano, você conhecer autoconsciência, autodesenvolvimento, autoconhecimento, tudo isso faz com que você consiga ter mais ferramentas para que você consiga dar um passo maior em relação em direção ao que você realmente almeja. Porque a questão é a seguinte, muitas pessoas falam que, como diz as brincadeiras, assim, quem quer ser rico? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser feliz? Todo mundo vai levantar a mão. Só que quem está disposto a pagar algum preço para conseguir isso? Quem quer ter um esforço para chegar até a essa parte de você conseguir mudar? Então, um exemplo que eu estou falando aqui da psicologia positiva é uma coisa que é muito extensa. É muito extensa. Né? Existem várias técnicas, como você chegar a fazer o exercício do perdão, da gratidão, você pegar um caderninho, por exemplo, e fazer anotações de pelo menos 5, 10 coisas que te aconteceram no dia, coisas pequenas. E ao longo de um certo tempo, eles falam que você vai perceber que você vai começar o quê? Focar as suas coisas na parte boa. Ou seja, os seus pensamentos, suas energias, tudo vai estar direcionando a parte ruim, que não é ruim. E aí o que, que acontece? Automaticamente você começa a enxergar de formas muito mais claras. Então, a gente fala a questão do foco, um exemplo para as mulheres, né, e para os homens é diferente, mas um exemplo. Para as mulheres, ela compra uma bolsa e daqui a pouco ela fala, não, essa bolsa é a bolsa do meu sonho. Aí ela vai lá e compra. Daqui a pouco ela começa a olhar, todo mundo tem aquela bolsa, né? Todas as mulheres acabam tendo aquela bolsa. Para os homens é a mesma coisa. O cara quer comprar um carro, ele vai comprar um carro e parece que todo mundo na rua tem o mesmo carro que ele. E a questão é o quê? É o foco. Antes você não tinha essa percepção. Só que só te trouxe essa percepção porque você conheceu. Da mesma forma que o autoconhecimento faz com que a gente tenha essa percepção de conseguir olhar ou que focar nas coisas positivas. Então, é meio redundante, mas a questão da psicologia positiva justamente é isso. São várias técnicas que existem para que você comece a direcionar toda aquela suas emoções para uma parte positiva. E aí, como a gente sabe que nosso cérebro funciona com essa parte do hábito, você começa a se habituar a sempre pensar de coisas positivas, coisas boas. E aí a questão do medo e da tristeza vai ficando cada vez mais longe. Detalhe, não é que você não vai ter mais isso, não é que você não vai ter medo, não é que você não vai ter mais tristeza, só que ela vai ser por um curto espaço de tempo. A gente consegue trabalhar dessa forma. Então, o ser humano ele trabalha assim, e se não existisse toda essa parte da psicologia positiva, ela é uma ciência, tá? Ela não é uma coisa que é do acaso ou é uma pesquisinha, não.
eles são todos comprovações científicas, né? Da psicologia positiva, ela não é um curioso que chegou e está criando uma teoria. Não, são todos embasamentos científicos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma pesquisa, vocês vão ver que isso é muito mais, vamos dizer assim, conhecido no mundo da ciência do que nas pessoas que acabam não indo atrás dessa parte do conhecimento como fonte de vida, né? Então, o recadinho que eu tenho para deixar para vocês hoje é: o que vocês estão fazendo com medo de vocês e o que vocês estão fazendo com a felicidade de vocês. Eu não estou falando que é fácil, pelo contrário. Como eu disse, a gente tem que ter uma dedicação. Você precisa estudar, você precisa ler. E eu já falei aqui nas outras lives muito questão a respeito do que? Da procrastinação, da questão de você ter direção, tudo focado no que? No propósito, para que a gente não sinta da mesma forma que a gente vem vivendo até agora, que é às vezes você tá no meio da multidão e você tá sempre com aquele sentimento de estar vazio. E como que você consegue melhorar isso? A psicologia positiva ela tá aí para te mostrar que não é assim, que pode ser diferente. Mas você tem que estudar, vai ter que não só estudar, fazer as práticas. Né? Por exemplo, as meditações é uma das coisas que é muito legal. Né? Essa questão da gratidão, igual eu falei, você colocar de 5 a 10 coisas todos os dias, pega um caderninho, uma agenda e começa a colocar coisas pequenas que você pode colocar, não precisa ser nada grandioso de gratidão, né? Que você, olha, minha namorada me deu tal coisa, poxa, que legal que ela me deu porque ela pensou em mim, me senti muito importante para ela, sabe? Coisas pequenas, não precisa ser nada mirabolante. Então, fica aqui algumas dicas para vocês. E caso vocês queiram se aprofundar mais em algumas coisas, manda um direct, né, aqui no Insta. Tem o, o meu e-mail, né, tem o meu canal no YouTube também. E aí, quando vocês quiserem, tiver algum interesse nessa parte, para aprofundar cada vez mais nessa que eu considero que é o mundo maravilhoso do autoconhecimento, estou aqui à disposição. Tá bom? Então, uma das coisas que eu ia falar para vocês, não sei se vocês assistiram a live com o Marcos Rossi. Ontem eu fiz o treinamento dele, que é baseado no treinamento do Tony Robbins. Para quem conhece essa área dos coaches e da programação neurolinguística, sabe que o Tony Robbins ele é uma referência aí. E então, uma das coisas que para mim foi muito legal ontem participar do treinamento do Marcos Rossi. É fantástico o treinamento deles. A questão ontem são 4 aulas praticamente, né, um mês inteiro. Começou a primeira aula falando sobre autoconhecimento e caramba, muitas ferramentas. Só para vocês terem uma ideia do treinamento dele, ontem foi de 3 horas e pouquinho. Então é muito conteúdo, é muito legal. E aí, o que eu acho que é importante para falar de tudo isso? Ele fala uma coisa que é muito legal, né? A vida, tudo que acontece na sua vida é para você e não com você. E então isso ficou bem marcante nas frases, em quase todas as palestras dele ou as lives dele. Ele fala muito sobre isso. E é uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente poder pensar. A Nathalie tá pedindo aqui para eu falar, realmente eu tinha me esquecido de falar, mas assim, eu tô abrindo um treinamento aqui de produtividade com propósito. Vai acontecer sem ser essa semana, na próxima. Quem tiver interesse, por favor, manda aqui no direct. Mas ele é um treinamento focado
em produtividade com propósito, ou seja, não é as ferramentas que vocês vão ter só para você chegar e preencher formulário. Não, os treinamentos que eu dou, ele é de expansão de consciência. Formulário, se você quiser pegar, em qualquer lugar você vai pegar, mas a questão é o que? A gente, como eu falo, ter um propósito, e o meu propósito é esse, né? Fazer com que as pessoas que estão aqui à minha volta tenham um conhecimento e uma consciência diferente, porque a gente sabe que o primeiro passo para a transformação é o que? Você ter consciência daquilo que você está fazendo. Então, fica aqui o convite para vocês do meu treinamento. Quem quiser mais informações, entra aqui no meu direct para a gente poder dar mais detalhes do treinamento. Mas são 4 encontros, né, de muita coisa produtiva, e de expansão de consciência focado num propósito. Né? Então, não é só você chegar e fazer por fazer. Tá? Então, fica aqui a minha dica de como você pode transformar principalmente um sonho que você tem em uma meta, né, em um objetivo. E esse treinamento de produtividade ele vai servir muito para isso, porque a gente vai pegar uma coisa que você tem como um sonho, transformar ele em meta, objetivo, de uma forma com propósito, né? Você entendendo por que você está fazendo isso. Porque aí o que acontece que eu falo, se eu não explico na questão do treinamento, com o propósito que você está fazendo aquilo, você simplesmente vai fazer enquanto você está fazendo o treinamento e depois você não vai dar continuidade. E isso não tem valor, tá bom? Então, fica aqui o convite. Não aguardo de vocês entrarem em contato comigo. E espero que vocês tenham gostado bastante dessa live. Ela é um pouco mais técnica, mas que tenha bastante conteúdo em relação a você ter percepção do que existe para você trabalhar em relação ao seu medo e a questão da sua felicidade. A felicidade é uma coisa que para alguns acaba sendo bem difícil de imaginar que consiga, mas existem muitas técnicas para você alcançar a felicidade. Tá bom? Quem tiver interesse pode me procurar e a gente entra em detalhes, tá bom? Obrigado mais uma vez e na quarta-feira que vem a gente está aqui de volta falando sobre mais coisas sobre autoconhecimento, desenvolvimento e que a gente sempre se torne um ser humano muito melhor, tá bom? Gratidão enorme, brigadão e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.